Fala galera, segura aí mais um pouco, mais uma notícia contra esse desgoverno. Não quero ser o último, eu quero ser um dos primeiros a dar essa notícia. O TSE começa a julgar a ação contra a chapa Lula e Temer. Isso. E gente, o julgamento tá acalorado, porque eles fizeram muita coisa errada. Sim. Tá certo que o TSE tá do lado deles, mas muita coisa pode vir à tona. E a chapa pode sim ser cassada, principalmente com tudo que esse advogado aqui alegou. Vocês querem ver o que esse juiz aqui alegou? Eu trouxe um vídeo aqui, gente, é fora do sério. Todos os erros que esse cara apontou aqui, se for levar ao pé da letra mesmo, já era a chapa. Acabou a chapa. Lula e Temer. Eu, se eu fosse o Lula, eu parava um pouco no país, porque a casa dele começou a cair. Presta atenção no que esse cara fala. Manda pra todo mundo. Juntos somos mais fortes. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral em virtude de uso indevido dos meios de comunicação, tendo como fundamento o cerne, mas não único, há vários outros, fala do presidente Lula no início do dia das eleições, em primeiro turno, a moda de verdadeiro comício eleitoral. Essa fala foi transmitida ao vivo pela imprensa e repercutida em outros canais ao longo do dia e em diversas redes sociais. Ou seja, o então candidato Lula ocupando um púlpito montado para a imprensa na manhã do primeiro turno fez ato de campanha real e efetivo. É simples assim. O pronunciamento, transmitido ao vivo pela CNN a partir de 8 horas e 53 minutos da manhã, também recebeu desproporcional destaque pela Rede Globo durante a central das eleições às 14 horas e 21 minutos. Repita-se, durante a votação, de modo a atingir um número, claro, exponencial de eleitores. O ilustre corregedor já pôde divisar a gravidade dos fatos, potencial, quando recebeu a inicial. Confira esse trecho da decisão que fornece balizas importantes para o julgamento de hoje, especialmente a míngua de relatório. Peço a licença para fazer algumas citações rápidas. As palavras do corregedor. A conduta imputada na inicial consiste na disseminação massiva de propaganda irregular na data do pleito, perpetrada pelo primeiro investigado por meio de entrevistas e comício de caráter eleitoral. A gravidade no uso dos meios de comunicação decorreria do destaque desproporcional conferido à candidatura, com potencial impacto na escolha de milhões de eleitores e eleitoras que foram expostas às mensagens em momento no qual a legislação não mais permite atos de campanha. A petição inicial foi instruída com links e vídeos que demonstram a cobertura abrangente dada pelas emissoras a atos do primeiro investigado na data do primeiro turno. Há um reconhecimento claro de que a inicial estava devidamente instruída. E prossegue o ilustre corregedor nas suas palavras. Sobre o ponto, nota-se, quanto à entrevista coletiva concedida na parte da manhã, que efetivamente foi proferido discurso de caráter eleitoral, em horário no qual estava em curso a votação. Essa situação já está assentada. E o relator passa a transcrever longos trechos do discurso de Lula. Solicito licença para uma leitura rápida, inclusive a falta de relatório será mais esclarecedor. Palavras do discurso. Eu não poderia deixar de dizer para vocês que há 4 anos atrás eu não fui votar porque eu tinha sido vítima de uma mentira nesse país e eu estava detido na Polícia Federal. Estou aqui votando com o reconhecimento da minha total liberdade e com a possibilidade de voltar a ser presidente da República para tentar fazer o país voltar à normalidade, para tentar fazer esse país voltar a cuidar do seu povo, para tentar fazer esse país ter emprego, salário, educação, saúde, a ter respeito com cada ser humano, nunca mais permitir que esse país
tenha um presidente da República que trate com o desrespeito que foi tratada a pandemia de Covid nesse país. Que nunca mais se tenha um presidente que permita que morra tanta gente por irresponsabilidade do presidente. Nós vamos ter que cuidar desse país e de cada um dos 215 milhões de habitantes como se fosse um filho, como se fosse um irmão, uma mãe, um pai, porque esse país precisa finalmente recuperar o direito de ser feliz. Nós não queremos mais ódio, nós não queremos mais discórdia. E realmente continua o candidato Lula. Sim, excelências, o discurso foi longo. Eu estou votando outra vez no 13. E esse 13 sou eu mesmo. Estou muito feliz. Acho que a gente ganhando as eleições aqui, ganhando as eleições em São Paulo, eu tenho certeza que o Alckmin e eu, junto do povo brasileiro, a gente vai dar conta de fazer esse país voltar a ser feliz. Palavras do discurso. E ao final concluiu o ilustre relator na decisão de recebimento da inicial. A narrativa, em tese, é passível de se amoldar à figura típica do uso indevido de meios de comunicação social, havendo elementos suficientes para autorizar a apuração dos fatos e de sua gravidade. A inicial preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual a recebo. Esses são os fatos devidamente delimitados no despacho de admissibilidade da inicial. Pois bem, a partir do conteúdo descrito, forçoso concluir que o discurso ostentou um caráter eleitoral, pode-se dizer, clássico. Enaltecimento da própria história. Variadas promessas de campanha em todas as áreas, como foi lido aqui. E, claro, não poderia faltar, numa campanha tão aguerrida, críticas fortes e variadas ao adversário, então presidente da República. Ora, a proibição de propaganda eleitoral no dia das eleições, isso é inconteste. E o fato é grave. É um fato capaz, em tese, de constituir até crime. Destacam-se os artigos 39 e 45 da Lei das Eleições. O artigo 5º da Resolução TSE, número 23.610, de 19. E o artigo 240 do Código Eleitoral. Peço licença pela clareza do dispositivo para ler o parágrafo único. É vedada, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, qualquer propaganda política mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas. Não se ouvida que os tipos acima indicados, descritos aqui, poderiam desafiar ações com rito próprio. Uma representação, propaganda eleitoral, ou então até notícia-crime diante do que foi feito aqui. Ocorre que essas várias infrações difundidas em série, elas consubstanciam lastro para essa AIGE, né? Efetivo uso indevido dos meios de comunicação. E esses fatos se revestem, na visão da acusação, de efetiva gravidade, tanto quantitativa como qualitativa. A primeira, claro, revelada pelo alcance das emissoras de TV, em que o candidato Lula, como visto aqui, como fiz questão de destacar, Lula discursou por longos espaços de tempo. A TV, como se sabe, é concessão pública e tem um alcance bastante diferente das redes sociais. Ela atinge indistintamente eleitores, apoiadores, não apoiadores e indecisos. E a Rede Globo comemorou os índices recordes de audiência em sua cobertura exatamente no dia das eleições, onde perpetradas essas condutas tão graves. Já o viés qualitativo decorre do desrespeito direto, como visto o conteúdo das normas é claríssimo, e sucessivo das normas eleitorais. No dia das eleições, mais do que isso, enquanto ocorria a votação, aberta a votação, 8 horas e 53 minutos do dia das eleições, o presidente Lula estava discursando ao vivo. Flagrante ofensa à liberdade dos eleitores e à normalidade das eleições, numa eleição tão apertada. Como bem observa Maria Isabel Trajano e outros em uma obra coletiva, peço licença por um rápido destaque, importante não olvidar que aos candidatos e às agremiações restou garantido prazo amplo para a tentativa de convencimento do eleitorado. O dia da eleição
é reservado à reflexão do eleitor. E qualquer abordagem que lhe venha fazer um candidato ou alguém em seu favor, buscando convencê-lo ao voto, é crime eleitoral. Trata-se, de fato, com todo respeito, de invulgar gravidade. Não se tem memória ou registro de que qualquer outro candidato em pleito à presidência da República tenha contado com um palanque para discursar no dia da eleição, logo que aberta a votação. Os eleitores a caminho, ouvindo rádio, vendo a televisão, a caminho da votação, ouvindo o presidente Lula discursar com conteúdo que o próprio corregedor reconheceu, de caráter evidentemente eleitoral. Foi lido daqui, são promessas de campanha, críticas ao candidato, enaltecimento da sua própria história. Não se ouvira que as emissoras podem, claro, e fazem a cobertura do comparecimento dos candidatos à urna. Mas é aquele comportamento tradicional, padrão. O candidato vota, acena, passa uma mensagem de esperança ao eleitor.